É 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Quero falar sobre o poder da unidade da família. Repita comigo. O poder da unidade da família. Mais forte. O poder da unidade da família. Talvez um tema para esse assunto seria jogando no mesmo time, né? Jogando no mesmo time. Mas o que a intenção é falar sobre a unidade da família. Então, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Toda a igreja lendo em uma só voz. Rogo, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em o mesmo pensamento, em o mesmo parecer. Então, a proposta que o apóstolo Paulo está falando é que haja. Nós vamos repetir esse versículo, então, só quero dizer, qual é a proposta que Paulo está falando para a igreja de Corinto? Que haja um só pensamento. Que haja um só pensamento. Quando tem divisão, não dá certo. Nós planejamos em fazer a obra, começar a obra, bastante tempo. Ficamos planejando, e enquanto não havia unidade, quando todo mundo colocou o coração, quando havia divisão, certa vez alguém falando numa reunião, dizendo, eu sou contra a obra, porque nossa igreja é uma igreja, sempre foi uma igreja pequenininha, não precisa, que não sei o quê. Muito bonito, algo bonito e perigoso de acomodação. E se nós não queremos, se eu não quisesse aumentar meu cabelo branco, eu podia ir nessa linha, mas o Senhor não nos chamou para ficar deitado numa rede, como os baianos têm a fama. Peraí, estou corrigindo, é fama só. Como os baianos têm a fama. Então, ou seja, ninguém foi chamado para ficar em rede. Ninguém foi chamado para ficar olhando, ainda mais na vida cristã. A vida cristã é uma luta. Se você deseja não ter problema, então entenda, para não ter problema é somente você pedir a Deus, Senhor, me leve, eu quero ir para o céu. Lá no céu você não vai ter problema. Amém? Amém? Quem não quer ter problema, levante o braço. Então, vou orar depois do culto por vocês, ok? Ou seja, no mundo tereis aflições. Quem disse isso? Pastor Eliezer? No mundo tereis aflições. Teremos lutas. A criança, para nascer, a criança tem luta. São vários embriões, mas ela vai ter luta. Diácono sempre atento. Eu quero convidar você a pensar comigo sobre a luta para termos unidade. Para falar sobre a importância da unidade, antes de tudo, falar sobre o valor da unidade, só para chamar você ao tema, você precisa entender se algo está trazendo preocupação. Existe um investimento muito grande para atrapalhar aquilo que tende a crescer. Então, Satanás, ele investe muito contra a unidade. E não estou falando só de igreja, não, no trabalho. Às vezes o ambiente de trabalho está maravilhoso. Vem lá um filho do cão, entra no trabalho e começa a disseminar misericórdia. Você sabe disso, não estou falando de ambiente cristão, não. Uma pessoa começa a disseminar, imagina agora no ambiente onde nós lutamos contra as obras do diabo. Então isso é uma brecha muito grande. Então o objetivo de Satanás sempre foi dividir, destruir. Ele quer sempre dividir os casais, dividir as famílias.
igrejas, grupos. O objetivo dele, fazendo isso, ele vai ter aí uma facilidade muito grande. Eu fico com pena, às vezes, vendo até banda de rock, me dá um desconto, que estava fazendo sucesso, talvez da maneira errada, cantando música, mas eles estavam produzindo algo, e de repente há uma cisão, há uma rachadura, porque alguém brigou, porque não conseguiram prosseguir no propósito, no objetivo. Então eu quero convidar você hoje a entender da necessidade da unidade, principalmente unidade familiar. Eles não estão aqui, mas eu tenho muita liberdade para falar. Os irmãos sabem que a Júlia, do Roberto e da Maria, nós temos um carinho muito grande, porque a Maria trabalhava lá em casa, quando estava grávida, a Julinha nasceu, e a Maria teve um período lá de descanso, mas depois voltou, e nós adotamos Júlia, eu adotei Júlia como avô, ela me chama de vovô. A minha briga é porque a Dalvinha está ali atrás, para a Dalva ela chama de tia, né? E eu sou o vovô. Então, ela dividiu o casal aí, mas interessante em ver agora a Júlia já numa certa idade, o João, o irmão dela, eu creio que está com 16, 17, 16 anos, a briga dos dois, mas um implica com o outro, tanto Maria como o Roberto sofrem muito com a implicância e briga, e às vezes cai no supapo, mas vai falar contra o irmão da Júlia. Ela se levanta, às vezes nós viajamos com ela, levamos ela aí para um passeio da família, e ela fica perguntando, seria tão bom se meu irmão estivesse, ia acabar com o nosso sossego, né? Porque os dois iam ficar brigando, mas ela tem saudade, ela quer estar com o irmão, então a gente entende que isso é imaturidade. Olhando para esse ângulo que a Júlia e o João nos ensinam, e qualquer adolescente, qualquer irmãos nos ensinam, eu tenho minha casa, Lília e Cristina, hoje está ali do lado ali do Tiago, o Tiago sofreu na mão dela, né? Jonas também, então olhando para esse quadro aí, Isaac está ali, não deve ser diferente com Esther também, né? Olhando para esse quadro, nós vemos que essa confusão de briga de irmãos, isso prova que é um fator, imaturidade. São crianças ainda, são adolescentes. São imaturidade. Então, se eu, já velho, de cabeça branca, se eu continuo agindo com imaturidade, a Bíblia me convida a crescer. A falta de união, a falta de visão, de entrar no projeto do meu filho, de entrar no projeto da minha esposa, de participar do projeto do Ministério de Casais, do projeto que os diáconos estão fazendo, do projeto que os homens fazem aqui às segundas-feiras, do projeto das mães de joelho. Então, a falta, porque eu não tive a ideia, então eu começo a lutar contra, o nome disso é imaturidade. E quando existe imaturidade, não existe unidade. A imaturidade não permite que a unidade esteja. Então, se você quer ter um casamento em que haja crescimento, concordância, existe uma necessidade de acontecer a unidade. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 18, verso 19, Jesus, ele fala sobre a bênção advinda da concordância. O que esse texto está dizendo, Mateus 18, 19 e 20, ele está dizendo que quando a concordância, a unidade, agrada tanto ao coração de Deus, que Jesus diz isso em Mateus 18, 19 e versículo 20. Toda a igreja, vamos lá. Também vos digo
Porém, então existe no coração de Deus esse incentivo à unidade, até na oração, principalmente. A unidade é algo tremendo. Eu não posso estar numa igreja, nós não podemos estar numa igreja dividida, não só eu, mas você não deve estar numa igreja dividida, você não deve estar num lar dividido. Ah, pastor, eu vou sair? Não, eu tenho que promover a unidade. Quando houver alguma sintonia errada, diferente, eu preciso promover a unidade. Eu não posso incentivar que haja a falta de unidade. E falando sobre esse poderoso poder da unidade, principalmente a familiar, em Gênesis capítulo 11, versos 6 e verso 7, você vê que os homens estavam fazendo uma torre, estavam construindo algo de muita imaturidade, mas estavam construindo. Aí vem de Deus uma palavra, preste atenção, olhe para mim, vem de Deus uma palavra que me arrepia até hoje. Deus, ele fala o seguinte, não, Gênesis 11, 6 e 7. Ele diz assim: não haverá impedimento para tudo que eles intentarem fazer. Não haverá impedimento para tudo que eles intentarem fazer. Ou seja, a unidade vai fazer com que não haja impedimento. Imagina isso dentro de casa, na sua família. Você, a sua mulher e seus filhos. Você e todos os seus irmãos. Imagina, irmãos, isso dentro de casa. Olha o texto, vamos lá. Nós vamos ler os dois versículos, tanto o 6 como o 7, toda a igreja. E o Senhor disse: eis o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. E a intenção se confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do povo. Então, ou seja, esse versículo na versão, deixa eu pegar aqui, Alá Luiz Alberto, não minha, né? Na versão Alá Luiz Alberto, diz assim, primeiro, na versão, na Bíblia, na linguagem de hoje, depois você vai ver na versão do Luiz Alberto. Eles estão muito animados e farão grandes coisas. Isso na Bíblia, na linguagem de hoje. Aí o Luiz Roberto, na versão que ele está pretendendo escrever da Bíblia, diz assim: eles estão muito animadinhos e juntinhos. Isso na versão do Luiz Roberto, me dá um desconto. Eles estão muito animadinhos e juntinhos. Então o que o Senhor está dizendo é o seguinte: eles estão animados. Essa unidade faz com que haja animação. Por quê? Quando eles estavam reedificando o muro, Neemias disse que era necessário um chegar lá e animar o outro, e depois suceder o outro, e assim sucessivamente, para que a obra não parasse, e deveria haver alegria, e deveria haver júbilo, deveria ter canções, para que a obra acontecesse. Deus está dizendo, onde existe um projeto que há alegria, a louvor, a animação, o projeto, ele consegue ser concluído. Mas um projeto, todo mundo de cara feia, aborrecido, um querendo puxar o tapete do outro, um querendo saber quem errou, um querendo saber de quem é a culpa, então isso não flui. E isso acontece dentro de casa. Dentro de casa, nós precisamos ter uma só comunicação. Olha que Deus falou: eia, desçamos e confundamos a língua. Porque se não há uma mesma linguagem, não haverá projeto. Se dentro de casa o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, o filho fala outra, esqueça, aqui dali é uma torre de Babel. Não é uma casa, não é um lar. Então é necessário haver comunicação, falar todos a mesma língua. Para que isso aconteça, eu tenho que ceder.
para que isso aconteça, não pode ser só, mas eu cresci assim, eu nasci assim, na roça era desse jeito, e vai continuar assim. Não, eu preciso ceder, eu preciso amadurecer, porque isso é questão de maturidade. Escute bem, Deus age livremente em um ambiente de unidade. Repita comigo, Deus age livremente em um ambiente de unidade. Anote isso na sua Bíblia. Deus age livremente em um ambiente de unidade. Escreva o nome do autor, pastor Eliezer. Ou seja, no ambiente de unidade, haverá liberdade para o agir de Deus. No reino de Deus, quando dois se unem, no reino de Deus, quando dois se unem, o efeito não é uma soma. No reino de Deus, quando os dois se unem, o efeito é a multiplicação. A multiplicação. Deuteronômio, capítulo 33, verso 30. Esse texto, nós passamos por uma situação aqui na igreja dificílima. E a Antônia Rodrigues, no momento do tufão, ela me deixou esse texto há bastante tempo atrás, e isso está marcado na minha Bíblia. Eu hoje pesquisando sobre a unidade, sobre força da unidade, então eu vi lá minhas anotações na Bíblia. Deuteronômio 32, 30. Teria a força de 1000, porém 2 a força de 10.000. Teria a força de 1000, porém 2 a força de 10.000. Ou seja, o que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo que quando nós estamos unidos, a força não dobra, não. Ela vai aumentar inúmeras vezes. A unidade é algo que você não deve desprezar dentro da sua casa. Você precisa chamar o seu filho, precisa chamar a sua esposa, precisa chamar o seu pai, precisa chamar a sua mãe, a mãe precisa chamar o filho. Nós precisamos falarmos a mesma linguagem aqui dentro de casa. Você tem que olhar nos olhos do seu marido ou da sua esposa e planejar e tentar executar. Nós, aqui na igreja, nós fazemos, tem os ministérios, e cada ministério tem as suas atividades. E tem um negócio que a gente chama confronto dos calendários. Aí, no passado, alguém falou, pastor, não coloca essa palavra confronto, não. Porque parece guerra, mas é confronto mesmo. Eu quero que cada um, o momento de ter o confronto é ali. Durante o ano, não. Nós vamos brigar, vamos lutar pela nossa data, e vamos pedir, é o confronto. Não, eu não posso abrir mão dessa atividade. É o confronto. Mas depois, a paz. Nós vamos fechar um calendário. E toda a igreja, aquele calendário é para toda a igreja. O nome disso é unidade. Então, na unidade, você não perde, você ganha. Então, por isso que Deuteronômio 32, 30 diz que teria a força de 1000, porém 2 de 10.000. Não sei quantos por cento daria isso, mas muitos aumentam em muita quantidade a força. Deuteronômio capítulo 1, verso 11 diz, o Senhor vos aumente 1000 vezes o que sois. Então, o Senhor sempre quis multiplicar a nossa força, principalmente no que tange a família. Deus não age em ambiente de desarmonia e de discórdia. Deus age no momento do equilíbrio. Eu quero, hoje, Dia das Mães, eu sei que você vai levar a sua mãe, já reservou aquela churrascaria maravilhosa, então, eu não quero prender você muito tempo aqui, mas eu quero dizer para você que há poder na unidade. Repita comigo. Há poder na unidade. E eu separei, partindo já para o final, em 4 tópicos aqui minha palavra. Em primeiro lugar, a unidade tem poder de nos guardar. A unidade tem poder de nos guardar.
Toda vez que se você entrar na internet e procurar por vídeos em que animais são protegidos por os outros animais. Foi muito interessante ver um vídeo de um rinoceronte, o filhote deles estava sendo atacado por leões. Só que os leões não imaginavam que os rinocerontes iriam se unir. Então eles se uniram e os leões tiveram que fugir e bastante machucados, porque tentaram comer um filhote de um outro lá que não tinha nenhuma placa dizendo esse aqui é o pai e essa aqui é a mãe. Só tinha lá o filhote e todo bando defendendo aquele filhote. Alguém disse, eu já contei essa experiência, que quando eu trabalhei no hospital de psiquiatria, em que existia 96 pacientes, só eu de enfermeiro. E alguém ficava preocupado se não tinha medo de ficar sozinho, só um enfermeiro e um ajudante para 96 loucos. Então, eu repliquei a palavra de alguém que já disse no passado, o louco, ele não se une. Então, não se preocupa, louco não se une. O louco não se combina. Vamos derrubar o enfermeiro? Louco não se une. Então, você pode ficar tranquilo no ambiente de loucos, porque não há unidade. Constatado. 4 anos de seminário, foram 4 anos, 5 anos ali no doutoreiro, e a maioria do tempo ainda estudando no seminário. Eu quero dizer para você que há poder na unidade. Por isso que o texto de 1 Coríntios, a palavra é tão clara, 1 verso 10, diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor, que faleis todo a mesma coisa, e que haja em vós, e que não haja em vós divisão, antes esteja inteiramente unido, na mesma disposição mental. Como é que está aqui? No mesmo pensamento. Então, no mesmo pensamento. Olha aqui que palavra. Que haja entre vós, não haja entre vós dissensões, antes que seja unido em um mesmo pensamento e no mesmo parecer. Irmãos, isso vai promover uma segurança muito grande para a sua família, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu filho. Você quer quebrar a unidade? Quer quebrar a unidade? Eclesiastes diz assim, capítulo 4, verso 9, melhor serem 2 do que ser 1, porque tem a melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas se um só estiver caindo, quem poderá o levantar? Quem poderá o levantar? A unidade é maravilhosa. Aqui na igreja nós temos um ministério de louvor, que toca e os louvores são maravilhosos. Vamos chamar aqui para a gente cantar, ouvir um louvor para edificação da igreja. Um louvor só para que a igreja seja edificada. Eu quero saber se durante esse louvor você vai conseguir dizer amém. Se durante esse louvor você vai conseguir... A Jaque vai colocar? Se durante esse louvor você vai conseguir dizer amém. Se você conseguir dizer amém, se você conseguir cantar junto com o ministério de louvor, então haverá uma alegria muito grande. Aqui nós temos o violão, eu vou ter que falar, calma, Thaís. Aqui nós temos o violão, ali nós temos a guitarra, temos o teclado, está faltando hoje o baterista, e temos as 2 irmãs cantando. O que elas têm em comum? Tem a mesma letra, a mesma partitura, e nós, como auditório, nós cantamos a mesma coisa.
Então vamos ouvir e logo em seguida eu vou concluir, vou à conclusão para nós orarmos. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem os temores já, pois em ti, Senhor, posso confiar. mais precioso Quero trazer a memória é o amor aquilo que só dá tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Amém? O que você tocou, Thaís? Por quem? Porque tu és. O que você tocou? Te louvarei. Te louvarei. O que você tocou? Poderoso Deus. O que você cantou? A alegria está no coração. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. O que você cantou? Deus de amor. Deus de amor. Nós não combinamos, a gente ia pedir a Jaque para botar ainda a letra de uma outra, né? Aí, assim. Irmãos, agora só a estrofe de uma aí, agora normal, agora direita, hein, por favor. Pode ir de unidade, falando de unidade. Observe, irmãos, é isso que eu quero dizer. Assim é que Deus ouve. De novo, espera aí, Jonathan, olha só. Olha o que chega no ouvido de Deus quando a igreja não está unida. De novo, olha só. O que chega no ouvido de Deus quando a igreja não está unida. Olha a bagunça só, vê lá. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz. Então, não dá certo. É isso que chega no ouvido de Deus quando a igreja não está em harmonia. Você vê dentro da sua casa, a música que está sendo tocada é essa. Dentro da sua casa, quando não existe unidade, é essa música que está sendo tocada. Agora, quando há harmonia, olha só a música que vai ser tocada quando há unidade dentro de casa. E nós vamos já partir para o final. Amém? Obrigado a vocês. Eu quero convidar você para encerrarmos. A unidade, ela tem o poder de liberar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Pastor, mas de Deus é tudo sobrenatural, a oração é sobrenatural. Mas eu quero dizer que quando nós oramos, quando existe unidade, o sobrenatural nos alcança. Você não imaginava, não tinha como que isso aconteceu, como houve a cura, ou como houve a cura, como houve a libertação, como houve. Não entre nesse detalhe, que com Deus, com unidade, o sobrenatural nos alcança. Nessa manhã, eu quero que você leve para casa esse tema, eu quero que você possa pensar no poder da unidade da família. Repita. Pode ser, a Luciane, você é do Ceará. Olha só, pode ser uma do Ceará e o pastor Tito da Bahia. Casaram. Falam a mesma linguagem, não precisa ser todo mundo carioca, todo mundo baiano, não precisa, né? O Jackson é da... E você? Da Bahia também. Aí, puxou meu tapete. Tem algum casal aí que o marido é de um lado e a esposa é de outro?
Olha o Pedro e a Maria de Deus. Ele é carioca e a Maria de Deus é cearense. Então eu quero dizer para você, e um casal que já vive, que já estão fazendo, já quantos anos de casado? Ele parece que é 30 anos. Parece. Depois a gente procura saber. Eu quero dizer para você, irmãos, independente da sua igreja, independente daquilo que você acredita, mas se tem uma coisa que nós precisamos falar a mesma linguagem, é o poder, que tem uma coisa que nós temos que falar a mesma linguagem, é o poder da unidade. Precisamos estarmos unidos, junto na mesma fé, no mesmo amor, junto na mente e no coração. É esse o objetivo de Deus para a nossa vida. Que Deus complete esse versículo. Tínhamos muito mais para fazer, mas as crianças já estão ali a posto, e nós vamos dar oportunidade para as crianças e vamos concluir o nosso culto.